perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para sentar, amados. Glória a Jesus. É um motivo de alegria nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não queremos pecar, não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Porque nós aprendemos, irmãos, diz a palavra do Senhor, que nós vamos fazer a diferença aqui na terra. Se nós aprendermos a palavra do Senhor e colocar em prática, viver essa palavra. A palavra de Deus também diz que meu povo peca porque lhes falta conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, graças a Deus, o Senhor nos resgatou, Ele nos transformou, nos transportou. Louvado seja Deus, nós vivíamos em trevas, mas o Senhor, pelo seu grande amor que Ele nos amou, irmãos, Ele transformou a nossa vida, Ele nos trouxe para perto de si. E eu aceitei Jesus em 98 e até então o Senhor tem me instruído. Louvado seja Deus, tem ensinado. Porque Jesus, quando Ele veio em carne, irmãos, Ele escolheu os seus discípulos e ensinou. Louvado seja Deus. Como viver aqui na terra uma vida diferente, uma vida que agradasse a Deus. Porque Jesus, Ele veio em carne e a palavra de Deus diz que Ele nunca pecou. Nunca pecou. E quando Ele veio instruir os seus discípulos, é para que também eles não pecassem. Louvado seja o nome do Senhor. Vivesse uma vida diferente do que vivia antes. Graças a Deus por isso, nós estamos aqui para aprender, irmãos. Todo dia que nós chegamos na casa do Senhor, recebemos o ensinamento da palavra de Deus, é para nós vivermos com diferença. Amém. A diferença da geração que está lá fora, que não entende, não sabe. Louvado seja o nome do Senhor, não conhece o Senhor. Louvado seja Deus. E nós sabemos que até bem quietinho ali no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, nós estamos testemunhando do Senhor. Porque o mundo, irmão, sabe que a igreja do Senhor é para ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós vamos falar aqui um pouquinho desse capítulo 16 da Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, é útil para quê? Para o ensino. A utilidade ou o proveito das Escrituras é o ensino. Ensinar, não é? A palavra de Deus diz: ensina o caminho que a criança deve andar. E até quando envelhecer, quando crescer, não vai desviar dele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor fez, ensinou o caminho aos discípulos. Não foi assim? Graças a Deus por isso, mas nós sabemos
que apesar de receber o ensino, houve um que não aceitou o ensino, que não aproveitou o ensino que teve ali a oportunidade de receber através do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Ele não valorizou isso. Que nós possamos valorizar cada ensino que o Senhor tem nos ensinado, que é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A função básica e primordial das Escrituras é ensinar ao homem o caminho da salvação. Mateus 28, 20, Jesus disse: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos resgata e nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós não conhecemos o Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós só temos a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de ver aceitado a Jesus. Mas nós não conhecemos. Nós estávamos acostumados a viver lavando de qualquer maneira aí, não é assim? Louvado seja Deus. Viver em pecado, na vontade da carne, mas o Senhor nos resgata e começa a nos ensinar, para que nós façamos a diferença, mostrar que Deus realmente existe e tem o poder para transformar vidas, através da palavra do Senhor. Deuteronômio 11, 18 e 19 diz assim: disse a Israel: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinando-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Louvado seja Deus. Provérbio 8, 10 diz: a sabedoria diz: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor, irmãos, vale mais do que o ouro e a prata. Louvado seja Deus. Eu sempre, quando compro aqueles folhetinhos para entregar ali, louvado seja o nome do Senhor, eu vejo 100 folhetos da palavra do Senhor, irmãos. A gente compra por R$ 2,50. 100 folhetos. Louvado seja o nome do Senhor. Tão barato, irmãos. E vale mais do que a prata e o ouro. 100 pessoas têm a oportunidade de chegar e ler a palavra do Senhor, de ouvir Deus falando com elas. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus por isso, irmãos. É a palavra de Deus que faz a diferença aqui na terra. É a palavra de Deus que transforma vidas. Louvado seja Deus. Amém? O primeiro é útil para o ensino. O segundo é útil para a repreensão. Quem não precisa de repreensão, né, irmãos? Quem não precisa de repreensão é aquele que vive verdadeiramente no caminho, fazendo tudo certo. Louvado seja Deus. É difícil, não é, seu marido? Fazer tudo certinho, de acordo, tudo certo. Esse que anda assim não recebe a repreensão, não precisa de repreensão. Mas quem não anda precisa ser repreendido. Ele abre o olho: opa, eu estou andando errado, eu preciso me endireitar. É para isso que a palavra do Senhor, ela precisa estar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: a repreensão é um ato ou efeito de repreender, de admoestar, de redarguir. Em Provérbios 11, diz assim: a palavra de Deus afirma: filho meu,
Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. É assim? Louvado seja Deus. Nós repreendemos nossos filhos, irmãos, porque queremos que eles vivam uma vida boa, né? Uma vida na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E assim Aleluia. O Senhor faz com a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, né? Então nós devemos viver de acordo com Cristo. Como Cristo andou, nós devemos andar também. E por isso, muitas vezes, o Senhor puxa a nossa orelha. Ele nos repreende, né? Porque quem ama vai e repreende sim, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Existe pais dizendo que nunca precisou bater no filho, né? Nunca levantou a mão contra o filho, porque não, precisa conversar. Sim, precisa conversar sim, mas é necessário repreender, irmãos. É necessário puxar a orelha muitas vezes. Ele acorda. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Aleluia. O Senhor faz com a sua igreja. Nos repreende. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário, irmãos. Porque o mundo está aí oferecendo as suas imundícias. Que parece que é tudo bem, que é normal, mas não é. Não é normal. Normal é servir ao Senhor, obedecer a sua palavra, viver vigiando e orando em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aí fora, irmãos, agora o que era certo passou a ser errado, e o que é errado agora passou a ser certo. E como eu sempre falo, olha, o que é pecado sempre vai ser pecado. Embora tire da palavra do Senhor dizendo, mas vai ser sempre pecado. E naquele grande dia nós vamos estar diante de Deus, prestando conta de tudo que passar na nossa vida. Aleluia. Que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar diante de Deus, prestando conta das nossas atitudes. Louvado seja Deus. É por isso que é necessário ensinar as nossas crianças o caminho que ela deve andar. Despertar os nossos jovens, os nossos adolescentes que precisam buscar mais o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro é uso para correção. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus corrige e endireita os caminhos tortuosos do homem. Hebreus 12, 5 e 6, a Bíblia diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Em Gálatas 6:1, Paulo escreve dizendo: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos sim chegar e dizer: não, você não está certo. A Bíblia diz assim, assim, assim. Ensinar de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque é isso que nós temos aprendido. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. 1 Timóteo, irmãos, 4:2, Paulo também incentiva a Timóteo, dizendo que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda outra unidade e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos sim ser ensinados. Para Glória nós a Deus. ensinarmos, nós recebemos um ensinamento para que nós façamos
mas ele também corrige. Saber que céu existe, mas também que o inferno existe. Louvado seja Aleluia. o Senhor. Aleluia. É útil para a educação na justiça. Educar, o que é educar? Educar é o mesmo que instruir. As escrituras são provetosas para instruir o homem na justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Andar certinho, fazer o que é certo. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 6:23, irmãos, a Bíblia afirma, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aleluia. Seja o nome do Senhor. O mandamento é uma lâmpada. Aleluia. Então esse mandamento ela clareia, ela Aleluia. mostra o que está certo e o que está errado, para que nós possamos fazer a nossa escolha. Todo dia nós escolhemos, irmãos, fazer o certo ou fazer o errado. Embora muitas vezes nós sabemos fazer o certo, mas escolhemos fazer o errado. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 9:9, Salomão aconselha dizendo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que nós falamos, muitas vezes não, isso eu já sei, mas vamos receber o ensinamento que o Senhor está nos dando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já sabe, é um despertamento para que nós possamos passar à frente. Louvado seja Deus, amém? Salmo 119, 142, o salmista diz: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, não é assim? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também aconselha dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, os hinos, irmãos, nós podemos louvar o Senhor em salmos. Tanta coisa linda que está ali, né? Eu, antes de conhecer o Senhor, irmãos, eu já lia muitos salmos. Glória a Deus. E eu sabia, alguns salmos eu já sabia de cor e salteado, porque eu achava tão lindo, amados. Tão lindo, tanta coisa linda que tem ali, que o salmista escreveu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro uma certa noite que eu passei a noite em claro, eu estava passando por uma dificuldade muito grande e muito depressiva, e eu peguei ali o livro de salmo e comecei a ler, chorava, lia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não conseguia dormir, irmãos, e eu comecei a ler, a meditar, e o Senhor falando, embora eu não conhecesse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dormi, para a glória de Deus. Eu consegui dormir depois de ler e chorar bastante. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, irmão, ela faz a diferença. A palavra de Deus, ela vai de encontro com o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Útil para aperfeiçoar e habilitar um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As escrituras sagradas são úteis e provetosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda boa obra. Glória a Deus. Então, se nós queremos fazer a obra do Senhor, precisamos estudar a palavra do Senhor para ensinar, não é? Para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos aqui, foi porque nós recebemos esse ensino. Eu testemunhava para a irmã Esmeralda ontem, aqui na consagração, irmãos, e eu trabalhei muitos anos com a irmã Sônia, da Assembleia de Deus,
e ela tirava um tempinho para ler ali um pouquinho a palavra de Deus, me ensinando a palavra do Senhor, embora eu não quisesse, mas ela com tanto carinho, irmãos, ela não olhava a minha cara feia, meu desdém, porque eu era assim, louvado seja o nome do Senhor, eu não queria saber, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, irmãos, Ele não desistiu de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos um Deus de misericórdia. Um Deus que nos ama de uma tal maneira. Aleluia. Que poupou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Aleluia. Para nos dar a oportunidade Aleluia. de conhecê-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E assim o Senhor usou aquela irmã para levar a palavra para mim, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E continuar orando e orando e esperando no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4:13, Paulo também escreve dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos chegar à medida perfeita. Chegar. Amém. Nós vamos chegar, porque nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos, não. Nós temos a ajuda dos céus. E Jesus, Ele vive por interceder por mim e por você. Todos os dias Jesus está ali. Né? Depois que subiu aos céus, Ele sentou à destra de Deus e vive por interceder por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir, irmãos, salmista, no Salmos 19:7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos instrui, nos educa, nos aperfeiçoa e nos habilita para toda boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos perseverar e vamos lutar, irmãos. Buscar a força em Deus para aquilo que nós aprendemos, colocarmos na nossa vida, colocar em prática e passar para as outras pessoas que ainda não conhecem esse Deus tão maravilhoso, que não desistiu de nós, não desistiu de mim. Ele continuou perseverando, continuou levando pessoas para que me alcançasse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito grata ao meu Deus. Amém? Eu agradeço aqui no nome de Jesus. Amém, amados? Você pode receber a palavra dessa manhã. Graças a Deus, né? O poder do Evangelho, é o que ele faz na vida do homem, que dá ouvido à palavra, né? Aí, o homem de Deus diz: quem deu ouvido à nossa pregação, né? Nós demos ouvido à pregação, com certeza, que para muitos é loucura, mas para aqueles que creem o poder de Deus. Eu se coloque em pé, vamos orar e nos dirigir em classe. Graças a Deus pela vida da Lucilene, que está aqui visitando nessa manhã. Seja bem-vindo.